Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito, clica no sininho, se inscreve, aquele negócio todo aí que vocês já sabem de YouTube. Isso me ajuda muito a continuar fazendo um conteúdo legal aqui para vocês. E a gente traz esse conteúdo sempre visando aí a parte prática, a vida real, e eu espero que esse vídeo possa ajudar. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar dos alicerces de um planejamento financeiro, especificamente do seguro de vida. E vocês vão entender direitinho por que essa ferramenta é sim importante num planejamento financeiro completo. Vem comigo. Quando eu trato de planejamento financeiro, existe um termo que eu gosto muito de utilizar, que são os alicerces de um planejamento. E por que eu utilizo esse termo? Assim como na engenharia, não sou engenheiro, não entendo nada realmente, sou leigo, mas quando a gente chega num prédio, normalmente aqueles empresariais muito bonitos, pé direito grande, a gente fica vislumbrado com essa entrada, com toda a parte ali imponente do prédio, só que tem uma estrutura que a gente não vê e que é de suma importância, justamente por sustentar tudo aquilo que a gente vê, que é o alicerce. Por isso que eu pedi a licença poética aí para a engenharia, para utilizar esse termo, né, os alicerces, para falar de 3 ferramentas super importantes num planejamento financeiro. São elas: primeira de todas, basicamente a mais falada, a mais, né, que o pessoal mais comenta, reserva de emergência. Reserva de emergência, gente, é aquele recurso que você vai ter disponível a hora que você precisar, quando você precisar. Você vai investir sem pensar em rentabilizar da melhor forma possível. O que você vai privilegiar é segurança e liquidez. Você ter o dinheiro na mão na hora que você precisar. Por isso, o próprio nome diz reserva de emergência. Ela vai ser utilizada para qualquer situação que você precisa de um recurso. Já a segunda ferramenta, né, que se torna um alicerce do planejamento financeiro é o plano de saúde. Esse conceito, o brasileiro, de forma geral, ele já entende, ele já compreende melhor a importância de um plano de saúde. Talvez pelo fato da nossa saúde pública não ser lá grandes coisas, a gente ter vários casos de conhecidos, familiares, que precisaram de atendimento e por não ter um plano de saúde, às vezes passaram certa dificuldade. Então, plano de saúde acaba que já está ficando enraizado na cultura do brasileiro possuir plano de saúde. A importância, ela já não é justificada mais, né? Já não é tão... os vendedores de plano de saúde, eles não precisam mais despertar o cliente deles para a necessidade. Eu acho que isso já vem de forma latente no que o brasileiro pensa sobre dinheiro. Plano de saúde, para vocês terem uma ideia, eu tenho um caso, né, muito particular, onde o meu filhinho de 3, na época, com 3 anos, a gente descobriu que ele era cardiopata. Ele fez uma cirurgia aos 3 anos. Agora, recentemente, quando gravo esse vídeo aqui, há 15 dias atrás, ele já com 5 anos fez outra cirurgia. E só para vocês terem uma ideia da importância do plano de saúde. Cada cirurgia cardíaca dessa que meu filho fez gira em torno de R$ 300.000. Dessa forma, a gente consegue afastar o que a gente chama de risco da ruína. Por quê? Porque se eu junto grana, estou montando lá todo o meu planejamento financeiro, pensando em aposentadoria, pensando nos objetivos que eu tenho. Imagina se eu não tenho um plano de saúde. Tudo que eu estou construindo simplesmente vai por água abaixo por conta dessa questão. Obviamente, meu filho precisando, eu não vou deixar de fazer essa cirurgia. Eu não vou deixar, não, eu não vou gastar o dinheiro que eu tenho. Ainda mais nesses momentos de saúde, a gente quer o melhor atendimento, é o mais importante, entendeu? Então, por isso, esse alicerce se torna tão importante. E aí muita gente confunde esse segundo alicerce, o plano de saúde,
com o terceiro, que é o que a gente vai detalhar mais, o que a gente vai entrar mais em detalhe, que é o seguro de vida. O que vocês precisam ter em mente é o seguinte: o plano de saúde ele vai arcar com todas as despesas da porta para dentro do hospital. Então, se eu vou fazer um exame, se eu vou fazer uma cirurgia, se eu vou ter um atendimento médico, o plano de saúde é responsável. Só que a outra ferramenta que a gente vai falar tanto aqui, que é o seguro de vida, ele arca com as despesas da porta para fora. E aqui vem a importância do negócio. Por quê? Um seguro de vida, muita gente acha que é simplesmente para caso se eu falecer, se eu morrer, e ponto. Não. Hoje em dia, as estruturas de seguro de vida, elas estão muito complexas, elas estão muito evoluídas. Então, vou dar um exemplo aqui que eu trabalhei recentemente. Uma moça, 30 e poucos anos, sem filhos, jovem, médica, autônoma, precisa trabalhar para gerar renda. Na estrutura, ela já tinha uma estrutura pronta de seguro de vida, só que ela tinha um montante muito alto de capital segurado para caso de falecimento. Será que faz sentido? Não que ela não precise ter, tanto que numa nova estrutura a gente adequou, colocou um pouco menos de capital de morte, não zeramos, porque como ela mesma disse, né, num caso de falecimento, pelo menos alguma coisa, ela ajuda assim o pai, a mãe, né, retribuíram ali tudo que eles fizeram por ela até aquele momento, mas o foco dela é diferente, por exemplo, do meu, que tenho 2 filhos, que, né, divido a renda da minha casa com a minha esposa, né, então, ou seja, metade da renda da minha casa é minha. Entende que numa falta minha, o impacto sobre os meus 2 filhos, sobre a minha família, é muito maior do que o caso dessa menina. Só que, de toda forma, não é porque ela não tem dependentes ou que ela não precisa pensar no caso de falecimento, que ela não precisa pensar em seguro. E por que isso? Eu vou mostrar para vocês através de um exemplo aqui, vou colocar na tela, vou projetar, e eu quero que vocês reflitam sobre a seguinte pergunta: se caso, Deus que livre e guarde, aconteça qualquer questão relacionada à sua saúde, que te impeça de gerar renda, como você faz no seu planejamento? Esse é o ponto que a gente fala tanto no seguro de vida. Essa é a questão. Se você é jovem, às vezes você não vai pensar no caso de falecimento, mas você vai pensar no caso de invalidez, no caso de uma doença grave. Se você é jovem e autônomo, você vai pensar no caso de internação hospitalar. Esse é o ponto que o seguro de vida ele vem para blindar um planejamento financeiro da porta do hospital para fora. Por quê? Porque num caso de uma invalidez de uma pessoa jovem que precisa do corpo dela para trabalhar, por exemplo, um personal trainer, ele precisa estar na academia, ele precisa estar treinando os alunos, ele precisa, numa situação de invalidez, como que ele faz? Como que ele gera a renda que ele precisa para manter a sua família, para se manter? Esse é o ponto, esse é o ponto. E aí a gente tem um esqueminha que eu vou mostrar para vocês aqui, né, de forma prática, como que o seguro de vida atua no planejamento financeiro. Vem comigo. Imaginem a seguinte situação aqui representada nesse gráfico de grana por tempo. Imagina que você tem uma situação financeira saudável, ou seja, a sua receita é maior do que a sua despesa. Você consegue ter um superávit financeiro. Só que por algum imprevisto acontece aqui o sinistro, né? Alguma questão relacionada à sua saúde, que a sua renda, em vez de continuar superior à sua despesa, ela está aqui embaixo e abre dessa forma um déficit financeiro. Como que o seguro vai atuar numa situação dessa? Com o capital segurado que você recebe, com a grana que você recebe, a sua renda tende a voltar para o que era.
Esse é um intuito do seguro de vida. É por isso, esse é um dos argumentos que, na entrega do capital segurado, o seguro ele não tem imposto de renda. Por quê? Porque a finalidade dele é subsistência. Então, a renda ela volta a ser superior do que as despesas, voltando a ter superávit financeiro, tornando a pessoa financeiramente, né, adequada ali com esse ganho, com esse a mais na sua receita em relação à despesa. Por isso, um produto bastante assimétrico como o seguro é de suma importância em um planejamento. E o que quer dizer essa assimetria? Essa assimetria, eu vou fazer aqui um paralelo com o exemplo de um seguro de carro. Se você tem carro, você tem moto, você tem um veículo, por que você faz seguro? Normalmente, né, o brasileiro, da mesma forma que eu disse lá do plano de saúde, os seguros de carro, de veículo, eles já estão mais adequados à vida do brasileiro. O brasileiro já entende que é importante, sim, ter um seguro disso. Por quê? Ele entende essa simetria. Você vai pagar mais ou menos 4% do valor do bem, então vou pegar um carro de 100 mil reais. Em média, você vai pagar uns 4 mil de seguro por ano. Eu sei que é caro, eu não estou falando que é barato, o desembolso eu sei que machuca, isso é fato, né? Não é que é simples fazer o pagamento, mas a assimetria é grande. Então, eu pago 4 mil para ter a garantia que se acontece algo com o meu carro, eu vou ter os 100 mil de volta, né? Então, basicamente, é a questão ali do mutualismo. Eu divido o risco, a seguradora ela pega várias pessoas, essas pessoas dividem o risco entre si, e se você for, entre aspas aqui, né, o contemplado em ter o risco agravado, né, por uma situação de sinistro, você está com o seu bem, nesse caso aí do carro, blindado. E aí, pegando o gancho do carro, eu vou trazer de novo para o seguro de vida, para vocês entenderem a importância disso no planejamento, tá, gente? É o seguinte, se a gente faz seguro de carro, basicamente, de forma geral, a gente faz por dois motivos. Concordam comigo ou não? Pela questão do roubo, do assalto, né, da violência ali, e pela questão de uma colisão, né, do carro sofrer aí uma perda total, né, de uma batida. Pensem comigo. Na primeira hipótese, de um assalto, uma violência sofrida ali, se um assaltante chega, coloca uma arma na cabeça e pede para você passar o carro, a cabeça é de quem? Quem vai estar ali nessa situação de perigo? E na segunda hipótese, na hipótese de colisão, na hipótese de batida, quem vai estar dentro do carro? E aí o seguinte, tá, gente? Eu conto essa história, eu faço essa reflexão, acho que é válida, porque o brasileiro hoje, ele tem a cultura de fazer o seguro do carro, mas ele não tem a cultura de fazer o seguro de quem compra o carro. E às vezes isso é muito mais importante, pelo seguinte, porque se caso, Deus que livre e guarde, imagina um carro sem seguro, mas se eu continuo tendo capacidade, né, de conseguir amontoar capital necessário novamente para comprar outro carro, pode demorar, tudo bem, mas você adquire outro bem. Mas e na situação que você não gera renda? Esse é o ponto. É aquela história, você tem um ovo e a galinha. Imagina que você tem uma galinha que bota ovos de ouro. Por que você vai fazer o seguro do ovo e não da galinha? O brasileiro hoje, a gente tem costume de fazer o seguro do ovo. A gente faz seguro da nossa casa, a gente faz seguro do nosso carro, mas a gente não faz seguro de quem está colocando o ovo ali todo dia, de quem está imprimindo o dinheiro para adquirir isso tudo que a gente está protegendo. Então, é de suma importância que dentro de um planejamento financeiro, além das estruturas de investimento, né, que são estruturas à parte, a gente disponibilize nos nossos gastos cotidianos, mensais, um percentual para manter ali essa proteção financeira
em caso de comprometimento da renda por uma questão de saúde, através de um seguro de vida. E hoje em dia, como eu disse, os planos eles estão bastante evoluídos. É possível você montar de acordo com a sua necessidade. Sabe aquela história quando você vai contratar um seguro de veículo e você escolhe, você pode escolher, eu quero guincho durante 200 quilômetros, ou então eu quero proteção para vidros. Gente, seguro de vida é a mesma coisa. Normalmente você vai ter uma cobertura que é básica e você pode incluir no opcionais. Cuidado, muito cuidado, que aí pela experiência aqui de mercado, a gente vê corretores de seguro colocando muita coisa, às vezes, sem necessidade, e no conceito deles, é até porque é importante sim, só que é preciso ter uma questão de gestão de risco realmente, para entender se isso faz sentido ou não, como esse exemplo que eu dei, da médica de 30 e poucos anos, que não tem dependentes, não tem ninguém, no caso de falecimento, que vá depender diretamente dela, e ela tinha mais de 1 milhão de capital segurado de falecimento. Na minha humilde opinião, não é necessário. Ela deixar um valor ali um pouco menor, ter um desembolso menor para ter uma cobertura menor no caso de falecimento, só para ajudar os pais, o pai, a mãe, né, as pessoas que ajudaram ela até ali, legal, mas não precisa pagar o que ela estava pagando. Claramente, era uma estrutura de seguro de vida montada por um cara que é exclusivo corretor. Ele vai montar a estrutura, claro, visando o que a cliente precisa, mas também com uma visão, vamos falar assim, né, limitada de corretor de seguro. É importante que você entenda a sua realidade e monte um plano de acordo com a sua realidade. E as possibilidades hoje são infinitas. A gente tem, dentro do seguro de vida, os seguros para situações temporárias. Então, por exemplo, você tem lá o mais famoso, né, o DIT, o nome é bastante conhecido, que é diária de incapacidade temporária. Será que faz sentido você ter um seguro desse se você tem uma reserva de emergência? Vale a análise. Será que faz sentido eu ter um seguro vitalício, que aí já é um seguro voltado para a questão de falecimento? Tem que analisar. Será que faz sentido eu ter um seguro temporário, porque eu tenho um filho aqui em idade escolar, então eu quero proteger esse período escolar dele, eu faço um seguro temporário por aqueles anos ali que ele vai estudar? Isso também é uma possibilidade dentro do seguro de vida. Porque aí, na hora que passou esse período, esse seguro vai terminar, o meu custo com aquele plano ali vai diminuir. Então, essa estrutura de seguro de vida, hoje em dia, existe possibilidade de você manter uma estrutura muito alinhada à sua necessidade, à sua realidade. Pensem nisso com carinho. O que eu quero mais deixar, né, vamos falar assim, a sementinha plantada, é nessa questão da importância do seguro. Praticamente, na minha visão, todo mundo tem que ter seguro. E por que todo mundo, Guto? Eu escuto falar o seguinte: na hora que eu tiver um capital suficiente para me manter de renda, eu não preciso de seguro. Gente, lembra da assimetria que eu comentei? Na hora que você atingir esse ponto, é tão mais barato você ter uma pequena despesa a mais para proteger o que está mantendo a sua renda, que é o capital, do que você não ter isso e ter essa exposição, se caso se precisar, você ter que abrir mão desse capital. Então, assim, mesmo as pessoas que têm essa capacidade de viver de renda, de utilizar o próprio capital para gerar sua renda, eu vejo o seguro como ferramenta muito interessante para blindar a principal forma que essas pessoas têm de gerar receita, que é o próprio dinheiro. Se acontece alguma coisa, sai o dinheiro da pessoa, entra o dinheiro do seguro. Ou, na verdade, nem sai, né? Já entra o do seguro direto para o que ela precisa e isso é acionado. Essa é a importância do seguro de vida num planejamento financeiro, fechando aqui os 3 pilares do planejamento. Então, recapitulando aqui para a gente concluir esse conteúdo, é o quê?
reserva de emergência para qualquer situação que você precisar na sua vida, plano de saúde da porta do hospital para dentro, seguro de vida da porta do hospital para fora. Dessa forma, o seu planejamento financeiro ele vai estar muito bem estruturado, de forma com que o risco da ruína seja muito, muito, muito mitigado por conta dessas ferramentas. Perfeito? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. E que essa forma de estruturar, né, de proteger o seu planejamento financeiro, tenha trazido aí, né, alguma clareza para o que você está pagando hoje. Nos comentários, coloca para mim se você já tem seguro de vida, se você já tem reserva de emergência, plano de saúde, qual dos 3 alicerces aí do planejamento falta ser completado, vamos dizer assim, ou se você já tem os 3 completos e o seu planejamento ele já está totalmente, como a gente diz, né, antifrágil. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Valeu!